Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Terça-feira, dia 20, a igreja celebra São Bernardo. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante. Bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. O Senhor enriqueceu São Bernardo com o espírito de sabedoria e ele abriu para o povo de Deus os mananciais de sua doutrina. São Bernardo, nascido numa família piedosa, pertenceu aos monges cistercienses e logo foi escolhido abade do mosteiro de Claraval. Homem culto e último dos chamados Santos Padres. Teve grande influência na formação dos monges cistercienses. Muito trabalhou para restabelecer a paz e a unidade na igreja, devido aos cismas que surgiram. Escreveu obras de teologia, ascética e espiritualidade. Morreu aos 63 anos de idade em 1153. Quem guarda a promessa não atropela os processos. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 23. Deus nos fez diversas promessas e elas devem nos impulsionar diariamente. Contudo, muitos de nós acabam pensando que basta ficar parado, esperando que elas se cumpram, mas isso não é verdade. Deus construirá um chão para você pisar, mas antes mesmo de vê-lo, é necessário avançar e dar o primeiro passo. Isso é fé, e é por meio dela que nos apropriamos das promessas de Deus para a nossa vida e as tornamos visíveis. Lembro-me de que há muitos anos declarei algo para o Pai numa oração, que o Senhor não faça nada nesta geração em que eu não esteja inserido. Entendi ao longo da caminhada que temos duas escolhas: participar do que Deus está fazendo em nossa geração ou simplesmente ficar observando Deus fazer por meio da vida de outras pessoas. Por isso, tomei uma decisão: ser um participante ativo. As promessas não são um mero acaso em nossa vida. Elas são como um combustível para o carro se locomover, pois as promessas nos impulsionam a prosseguir em direção ao que Deus preparou para nós. E por mais que o Pai possa fazer tudo sozinho, Ele nos escolheu para fazermos juntos e esse é um grande privilégio. Quais promessas você tem aguardado? A palavra de Deus está repleta delas, e no tempo certo tudo se cumprirá, pois a vontade de Deus é soberana e está acima de todas as coisas. Apenas persevere, obedeça e tenha grande expectativa, pois aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Terça-feira, dia 20 de agosto, a igreja celebra São Bernardo. A palavra do Senhor fortifica nossa fé e abre o coração para a conversão e a gratuidade do amor. Sejamos inteiros em corpo, alma e espírito. O corpo humano é a matéria que nos permite interagir com o mundo físico e viver na Terra. Exatamente por isso, devemos cuidar dele e respeitá-lo como o verdadeiro templo do Espírito Santo.
Jamais poderemos desprezar a nossa materialidade ou tratar o corpo como se fosse algo mau. O próprio Jesus quis assumir um corpo humano, um rosto. Portanto, sejamos sempre gratos a Deus pelo nosso corpo físico e nunca se considere feio. Olhe-se no espelho e diga: eu sou bonito porque sou obra de Deus. Nunca se menospreze, pois cada pessoa tem uma beleza digna de ser apreciada. Como sabiamente afirma o ditado, toda panela tem a sua tampa. A alma, por sua vez, é o que dá vida ao corpo e faz dele um ser vivo. É nela que se encontram a inteligência, a vontade e as emoções do ser humano, e nela também se armazenam as recordações boas e más, assim como os sentimentos. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. Catecismo da Igreja Católica, número 365. De acordo com Santo Agostinho, a alma é uma substância espiritual, racional e imortal, que se diferencia do corpo material, visível e mortal. A alma possui também o livre-arbítrio, isto é, a possibilidade de optar pelo bem ou pelo mal. Ainda segundo Santo Agostinho, a alma só pode achar a paz em Deus. Ela foi feita por Deus e para Deus, e só nele pode repousar. Ele escreveu nas suas confissões: criaste-nos para ti, Senhor. E o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. O Espírito é a parte do nosso ser que nos une ao divino. É a expressão da vida sobrenatural da alma que se comunica com Deus e participa da sua graça. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, por vezes, a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo reza para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. A Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o ser humano está ordenado desde a sua criação para seu fim sobrenatural, e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 367. Terça-feira, dia 20, a Igreja celebra São Bernardo. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Ó Deus, fizestes do abade São Bernardo, inflamado zelo por vossa casa, uma luz que brilha e arde na Igreja. Concedei por sua intercessão que, fervorosos no mesmo Espírito, caminhemos sempre como filhos e filhas da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Nós vamos conhecer a liturgia desta terça-feira, em que a Igreja celebra São Bernardo. A primeira leitura é do Antigo Testamento, profecia de Ezequiel, capítulo 28, versículos de 1 a 10. O Salmo nos convida a rezar dizendo: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-lo pela terra,
farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos ímpios, a má interpretação dos adversários. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Eles diriam: nossa mão prevaleceu. Não foi o Senhor Deus que isso fez, porque meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Como pode um homem só perseguir 1000? Como 2 podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu, não é porque o Senhor os entregou. Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. Já vem o dia em que serão arruinados, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. O Santo Evangelho, escrito segundo Mateus, capítulo 19, versículos 23 ao 30. Assim está escrito: naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30, nos ensina a palavra do nosso Deus. Talvez os apóstolos não deixaram muito para seguir Jesus, mas o certo é que deixaram tudo. Aliás, o mais importante é exatamente colocar tudo em segundo plano para dar a Jesus o primeiro lugar na vida. Colocar tudo em segundo plano, não só as riquezas materiais, mas todos os valores da vida, todos os interesses, todos os projetos. Só assim poderemos ter uma vida plena com Cristo. Será que isso é muito exigente ou é gerador de vida plena? Vertical Cidade de Arcos, hoje terça-feira, dia 20, a igreja celebra São Bernardo. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, diz o Senhor. Como atravessar a dor da alma e resgatá-la? Olhemos, portanto, para essas duas dimensões da nossa vida, nosso corpo e nossa alma. Se não cuidarmos do corpo, com o tempo ele se desgasta e adoece. Por isso, cuide, zele, não seja sedentário, faça atividade física,
alimente-se bem. Da mesma forma, temos que cuidar da alma, submetê-la sempre àquilo que lhe faz bem. Chamamos isso de vida interior. É interessante, quando fazemos academia e começamos a levantar peso, adquirimos tônus muscular. E quando nos exercitamos na oração, desenvolvemos tônus espiritual. Precisamos crescer em santidade, pois nossa vida espiritual anda muito fraca, raquítica e debilitada, e isso muitas vezes acarreta doenças físicas. Por isso, não deixe que a influência do mal se instale dentro da sua casa interior. Se perceber que o inimigo está construindo o seu ninho, só há uma solução: destruir o ninho e jogá-lo fora, fechando a porta e a janela para ele. Caule podre, fruta doente. Tronco rachado, primavera sem flor. Todos nós temos o livre-arbítrio, isso é um dom de Deus. E a cura interior consiste justamente em recuperarmos o nosso poder de decisão. Reze com firmeza: Senhor, dá-me a graça de retomar a minha liberdade, de usar bem o livre-arbítrio, de não ser prisioneiro dos meus pecados, de recuperar o meu poder de decisão. E pergunte-se sempre: que grilhões me prendem hoje? Há muitas pessoas que perdem o poder de escolha, por exemplo, no caso do alcoolismo, em que o dependente não é capaz de sustentar a decisão de ficar uma semana ou até mais tempo sem beber. Perdeu o livre-arbítrio para o vício. Mas muitos não admitem isso e permanecem na chamada fase de negação. O mesmo vale para os viciados em jogos, pornografia, drogas, etc. Pode parecer fácil perceber qual é esse grilhão para quem observa de fora, mas geralmente a vítima desse cárcere se alimenta de uma mesga de luz que entra em um buraco mínimo nas paredes da caverna e muitas vezes prefere continuar vivendo assim. Por isso, não raro a capacidade de perguntar é tão ou mais importante que a própria resposta. Autoquestionar-se é um dom e um indício de que estamos no caminho certo. Então, pergunte a si mesmo: estou realmente livre? O Senhor quer nos curar, mas tem de ser por inteiro. Ou tudo vai para o céu, ou nada vai. É claro que em nossa trajetória pessoal pode haver passagens tenebrosas como abusos, rejeições, violências, entre outras. Jesus carregou sua pesadíssima cruz por nós e jamais se esquivaria de nos ajudar a carregar a nossa, por mais espinhosa que seja, com traumas, dores e lembranças ruins. Por isso, não faz sentido sermos colecionadores de lixo quando Ele nos oferece sua companhia. Jesus pode curar as nossas feridas, sejam elas quais forem. Então cedamos espaço para que Ele haja em nós. Com efeito, o Papa João XXIII afirmou que uma só gota do sangue de Cristo pode salvar o mundo inteiro de qualquer culpa. Então clamemos que o sangue de Jesus lave e purifique a nossa alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.